Oi pessoal, meu nome é Bruna e eu fui convidada pela Uptake para dar essa formação continuada sobre a importância da contação de histórias no desenvolvimento infantil. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz em compartilhar um pouquinho dos meus estudos com vocês. Então, eu acredito que a primeira coisa que vocês precisam saber é sobre quem vos fala, né? Então, eu trouxe para vocês aqui a minha história com as histórias. Teve uma vez, eu estava assistindo uma entrevista e eu não consigo me recordar com quem era. Mas nessa entrevista, o repórter perguntava para a pessoa, quem é fulano de tal? E a pessoa respondia assim, depende de quem pergunta. Por quê? Nós somos vários. Mas nesse momento, aqui para vocês, para essa formação, o que eu acho que importa de vocês saberem sobre mim é a minha história com as histórias. Então é sobre essa persona minha que eu vou contar um pouquinho agora. Desde pequenininha que eu tenho a memória afetiva de ouvir a minha avó contando histórias. A minha avó tem 100 anos, ela nasceu, foi criada na roça, teve 8 filhos por parteira e eu me recordo de domingo, assim, após o almoço, ela sentar no sofá para esticar as perninhas e eu sentar no chão e falar, vó, me conta uma história da roça. E a gente passava ali várias e várias horas com ela me contando como que é lavar a roupa no rio, como que é ter filho com parteira, acender o fogão a lenha. E são histórias que permeiam o meu imaginário até hoje. Para além disso, eu sou filha de um pai, que não é filho dessa avó, que é o maior contador de causos que eu já vi. Ele conta tanto que as pessoas chegam até a ficar um pouco ansiosas, assim, para ele acabar logo, porque ele pega uma história que poderia ser contada em 10 minutos e transforma numa história de 3 horas. Então eu acredito que essa relação com as histórias, ela vem na minha família desde muito antes de eu entender o que era contação. Por quê? Quando eu já estava na faculdade, eu fazia faculdade de pedagogia, eu trabalhava num centro de convivência de idosos, foi lá um casal contar histórias artisticamente. E eu fui assistir. E eu fiquei olhando e eu fiquei pensando assim, então quer dizer que aquilo que a minha família sempre fez, que para mim era só um momento afetivo, pode ser arte? E mexeu muito comigo aquela apresentação e foi então que eu comecei os meus estudos. Eu comecei a estudar com esse grupo de contadores de história, eu fiz parte desse grupo por 10 anos e dali para frente eu fui procurando entender e compreender melhor o que as histórias faziam, não só dentro de mim, mas dentro das pessoas que ouviam as histórias que eu contava. Logo que eu me formei, eu conheci a pedagogia Waldorf. E na pedagogia Waldorf, o Rudolf Steiner, ele faz um trabalho muito profundo com as histórias. Hoje em dia, eu até pesquiso sobre isso e eu vou falar para vocês no próximo slide mais detalhadamente sobre os pensamentos do Steiner sobre as histórias. Mas foi ali, na pedagogia Waldorf, que eu comecei a entender que as histórias, elas vão para além desse momento afetivo de memórias que eu tinha com a minha família. Essas histórias, elas também trabalham no nosso cognitivo e no nosso desenvolvimento humano. Eu também tenho uma formação em pedagogia Montessori, eu sou pós-graduanda em psicologia junguiana, o Jung vai trazer também muito sobre os arquétipos, os símbolos e as linguagens das histórias, por isso, né, eu faço essa pós-graduação agora. Eu também sou instrutora de yoga, com especialização para crianças e adolescentes. Por que eu trouxe isso também para falar sobre a minha história com as histórias? Quando a gente trabalha yoga com criança, a gente busca trabalhar muito com as imagens, com os animais, as histórias que trazem movimento e, para além disso, as meditações guiadas e os momentos de relaxamento, que a gente conta uma história que leva a criança para um relaxamento profundo. E aí, essa é a minha colcha de retalhos, né? Contei para vocês. Além disso, também esqueci de falar, sou psicopedagoga. E juntei isso tudo e desenvolvi um projeto que é o AP, Acompanhamento Psicopedagógico Personalizado, que é onde eu trabalho hoje. Eu trabalho fazendo esse acompanhamento com crianças, auxiliando-as no seu desenvolvimento integral como seres humanos, não só cognitivo, mas também afetivo e social. Agora que vocês já sabem a minha história com as histórias, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da contação de histórias. Muitas pessoas acham que não sabem contar histórias, que precisam de um grande repertório ou de muito estudo.
Só que o que a gente esquece é que contar histórias é uma vivência ancestral. Então, a neurociência, ela vem tentando descobrir o que nos move enquanto seres humanos, porque desde que existe registro de nós, seres humanos, aqui na Terra, junto com eles vem o registro de que nós contamos histórias. E a neurociência vem tentando descobrir por que isso, o que faz com que a gente sempre conte histórias. Então, é muito importante a gente ter em mente que essa é uma vivência ancestral. E como a vivência ancestral de todos os povos que vieram antes de nós, a gente precisa ter consciência também de que isso está na gente, está no nosso DNA. Contar histórias está no DNA dos seres humanos. Então, todos somos contadores. Ah, Bruna, não somos nada, eu não estudei, não sei contar história. Sabe sim. Quando você chega do trabalho de noite, você conta para sua família alguma coisa que aconteceu. Quando a gente está andando na rua e a gente vê alguma coisa que afeta a gente positiva ou negativamente, a gente logo quer contar, quase como que para digerir, né, internamente o que a gente viu. Muitas vezes a gente escuta uma história de outra pessoa e passa para frente, isso a gente também conhece com o nome de fofoca, mas é um jeito de contar história. Então, todos nós somos contadores. E é muito importante a gente ter isso em mente, que as histórias, elas estão no nosso DNA ancestral, que todos nós sabemos contar e que elas trazem uma carga de conhecimento profundo sobre a humanidade. Por quê? A maioria dos contos tradicionais, dos contos de fadas, eles são contos de tradição oral. O que significa um conto de tradição oral? Significa que é uma história que foi passada de boca a boca, de ouvido a ouvido e chegou aqui hoje pra gente. São histórias de antes da escrita existir. E por que eu acho importante a gente saber isso e a gente pensar sobre isso? Lembra que eu acabei de falar pra vocês o que a gente gosta de contar? O que afeta a gente, positivo ou negativamente. Então, se tradicionalmente, oralmente, essas histórias foram sendo passadas de geração a geração, dentro delas, né, no conteúdo delas, no decorrer da narrativa, vão conter elementos que fazem sentido para nós, seres humanos. Então eu quis trazer para vocês agora, para complementar um pouquinho isso que eu tô falando, uma frase da Beth Coelho. A Beth, ela é professora, contadora de história, ela foi pioneira em sistematizar a contação de história nas bibliotecas municipais e ela tem um livro muito interessante que chama Contar Histórias, uma Arte Sem Idade, que é um dos livros que está na bibliografia de vocês. E a Beth vai falar o seguinte: a força da história é tamanha que narrador e ouvintes caminham juntos na trilha do enredo e ocorre uma vibração recíproca de sensibilidades a ponto de diluir-se o ambiente real ante a magia da palavra que comove e eleva. A ação se desenvolve, nós participamos dela, ficando magicamente envolvidos com o personagem. Então, com os personagens. Então a Beth vai trazer aqui um pouquinho de como é a sensação quando a gente escuta a história. E aí, no próximo slide, eu trouxe para vocês falando sobre como a neurociência vai explicar o que a Beth acabou de falar nesse pequeno parágrafo para a gente. Então, para falar sobre a neurociência, eu me baseei muito nos estudos de um neurocientista. Na verdade, ele é físico e ele é pós-doutor em neurociência e educação. O nome dele é Guilherme Brokenthal. E o Guilherme, ele fala muito sobre as funções principais de contar histórias. E ele diz que ele começou a pesquisar histórias porque ele queria trazer dados científicos comprovando que contar história não é só passatempo, não é só bobeirinha, igual algumas pessoas acham, mas que sim, existem benefícios para o nosso desenvolvimento, tanto cognitivo como psicológico e social. E a pesquisa do Guilherme, claro que eu não vou ficar falando muito tempo aqui para vocês sobre elas, mas só para vocês terem uma ideia, o Guilherme fez uma pesquisa com crianças hospitalizadas na UTI e ele tinha uma amostra, 50% dessas crianças ouviam histórias, enquanto as outras 50% faziam jogos de adivinha e brincadeiras. O que a pesquisa dele conseguiu comprovar? As crianças que ouviam histórias, as crianças desse grupo que ouviam histórias,
o nível de ocitocina, que é o hormônio responsável pelo vínculo afetivo, é o hormônio do amor, é o hormônio que as mulheres liberam quando estão tendo seus bebês, é um hormônio muito conhecido. A ocitocina aumenta em 2 vezes quando a gente escuta histórias, quando as crianças escutam histórias. Em contrapartida, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele diminui em até 2 vezes. Então, contar história é muito importante, segundo o Guilherme, não só para a criação de vínculo afetivo, e a gente sabe que quando a nossa criança gosta da gente, quando o nosso estudante gosta da gente, sabe que a gente gosta dele, ele aprende melhor, mas também como simuladores de mundos sociais possíveis. E a gente vai desenvolver isso aqui agora um pouquinho. Então, primeira coisa de tudo que eu acho importante vocês saberem: a contação de história, ela vai trabalhar tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito do nosso cérebro. E isso vai acontecer ao mesmo tempo. Não são muitas as atividades que conseguem esse total trabalho dos nossos hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, ele está mais ligado à linguagem, à matemática, ao tempo, enquanto o direito, ele vai estar mais para o pensamento espacial, para as artes, para as emoções. E aí, eu trouxe aqui para vocês qual é as áreas que são mais ativadas no nosso cérebro enquanto a gente escuta ou conta histórias. Então, o primeiro que tem aí é o córtex pré-frontal. Essa região, ela está envolvida no processo de informações complexas, tomadas de decisão e planejamento. O que acontece? Quando a criança escuta uma história, ela precisa imaginar os cenários, né? Se ela está só escutando, porque muitas vezes acontecem essas histórias contadas, sem imagem, sem recurso, então o cérebro precisa imaginar cenários e, para além disso, quando a história é mostrada, ele também precisa entender o que motivou a personagem a tomar determinada atitude e como aquilo pode se desdobrar na história mais pra frente. Para vocês terem uma ideia, o córtex pré-frontal, muitos estudiosos da neurociência dizem que ele vai ficar pronto entre 21 e 24 anos, por isso que adolescente faz tudo errado. Mas tem já alguns estudos recentes que falam que tem pessoas, tem adultos de 40 anos que ainda não têm o córtex pré-frontal, essa parte aqui, ainda não tem essa parte formada. Por isso que a gente vê alguns adultos fazendo pirraça e tendo atitudes completamente imaturas. E o córtex pré-frontal, ele vai ser trabalhado quando a gente está ouvindo a história nesse sentido. Então, por exemplo, vamos pensar na história dos 3 porquinhos, que é uma história que todo mundo conhece. Tem um porquinho que gosta muito de tocar flauta, por isso ele queria construir a casa dele mais rápido, então ele construiu uma casa de palha. O que a gente já antecipa, uma vez que a gente já conhece a história e já tem esse repertório também de outras histórias? A casa de palha vai ser a casa mais fácil para ser destruída depois. Então é um trabalho que o nosso córtex pré-frontal vai fazendo durante as histórias, tentando entender a trama e a motivação das personagens. O córtex temporal, ele é responsável pelo processamento da linguagem e compreensão auditiva. Então, especialmente para vocês que vão contar histórias numa segunda língua, esse córtex temporal, ele vai ser muito ativado, porque a criança precisa compreender o que aquela palavra está dizendo, trazer para dentro dela e transformar aquilo num significado compreensível para ela mesma. Nós também temos o córtex somatosensorial, que é a área responsável por perceber sensações físicas e emoções associadas. E aí, gente, o Guilherme, que eu falei para vocês, ele cita até uma outra pesquisa, que é uma pesquisa da Washington University, que é muito interessante. O que esses pesquisadores fizeram? Eles fizeram exames de PET scan enquanto pessoas escutavam e contavam histórias. PET scan é um exame que mostra quais as partes do nosso cérebro vão estar em atividade dependendo do que a gente estiver fazendo. Então essas partes se iluminam. O que esse exame mostrou pra gente? Para os pesquisadores, e eles compartilharam com a gente, que o nosso cérebro, ele vai ter emoções associadas. Como assim? Se eu estou contando uma história e eu falo que a personagem correu, a parte do nosso cérebro responsável pelo movimento vai ser ativada. Então, durante a imersão narrativa, contador e ouvinte vão ter as mesmas
áreas dos cérebros ativas e também as crianças e os ouvintes conseguem perceber e sentir sensações e emoções semelhantes às das personagens. Temos também o córtex parietal. Ele é importante para a percepção espacial e a construção de imagens mentais. Então, as crianças precisam pensar nas cenas, pensar nas características das personagens. Mesmo que eu esteja mostrando uma imagem parada do livro, eles precisam, de alguma forma, transformar aquilo em imagem mental vívida. E é aí que o córtex parietal vai entrar. Também tem o córtex cingulado anterior. Ele é relacionado ao controle da atenção, ao processamento emocional e à regulação de conflitos. Muito interessante porque para manter o foco numa história, o córtex cingulado anterior precisa funcionar para controlar a atenção. E tem uma outra pesquisa, essa pesquisa eu não vi, o Guilherme citou e eu não cheguei a lê-la, mas ele conta que é de um pesquisador que chama Keith Otley, e ele comprovou o seguinte, que pessoas que leem ficção têm melhores habilidades sociais do que pessoas que só leem textos acadêmicos e textos técnicos, por exemplo. Então ele pegou um grupo de pessoas muito estudiosas, os famosos nerds, mas divididos entre pessoas que às vezes liam até mais, porque liam muitos conteúdos técnicos, e aqueles que liam ficção. E as habilidades sociais, emocionais dos que leem ficção são muito maiores. Por quê? Quando a gente está contando uma história, a gente vivencia o que aquelas personagens estão vivendo. Quando a gente está ouvindo uma história, a gente vivencia soluções de problemas. Lembra que eu falei para vocês? Simuladores de mundos sociais possíveis. É sobre isso. Também a amígdala, que é responsável pelas emoções, especialmente pelo medo e excitação, vai ser ativada. A amígdala, ela está no nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais ligado aos nossos instintos. Então, por exemplo, mediante ao medo, quais são as 3 reações mais comuns que os seres humanos e também os animais irracionais têm? Paralisar, fugir ou atacar. É como quase se a gente fosse treinado para dar somente essas respostas. Mas quando eu conto história, eu vou trabalhar a amígdala trazendo essa sensação de outras possibilidades de história, essas experiências de sentir o medo, a alegria, o luto, e isso vai de uma certa forma maleabilizando essas respostas que são sempre tão diretas. Também o giro fusiforme, ele envolve o reconhecimento dos rostos e a identificação de elementos visuais. Então é importante que quando está ouvindo uma história, que as crianças vão trabalhar ali, tentando entender ali qual é a característica sutil daquele personagem, né? Então, por exemplo, nos 3 porquinhos que eu usei mais cedo, são 3 porquinhos. Mas eles vão ter características sutis que, por mais que eles sejam iguais, a gente vai conseguir diferenciar um do outro. E é aí que entra o giro fusiforme. E por final, o núcleo accumbens, que ele está associado ao sistema de recompensa e motivação. Então, quando a criança está escutando a história, que ela está imersa na narrativa, ela quer saber o final. Ela quer sentir o que vai acontecer, ela quer descobrir o que vai acontecer, e é nesse momento que o núcleo accumbens é ativado. Então agora eu falei para vocês um pouco sobre a neurociência e a contação de histórias. No próximo slide eu vou trazer um pouquinho da visão pedagógica do Rudolf Steiner e da visão da psicologia do Jung. O Steiner, ele é o idealizador da pedagogia Waldorf e da antroposofia. Já o Jung é conhecido como pai da psicologia moderna junto com Freud. E eu vou trazer para vocês mais ou menos um paralelo, então eu vou falando mais ou menos junto o que cada um vê sobre as histórias e a importância da contação de histórias. O Steiner vai dizer que a contação de histórias, ela é como se fosse um alimento para a nossa alma. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que, do mesmo jeito que o nosso corpo físico precisa de alimento para se manter nutrido, com energia e saudável, a nossa alma, a nossa psique, vai precisar dos conteúdos dos contos de fada para também se manter firme e forte e saudável em seu desenvolvimento.
O Steiner também vai falar que existe um paralelo entre a biografia individual e a biografia humana nas histórias. Vamos lembrar aqui. Lembra que eu falei com vocês que as histórias são contadas de boca a boca, de ouvido a ouvido, e nós gostamos de contar sobre coisas que nos afetam? Pois é, existem nas histórias vivências que são intrínsecas de toda a humanidade. Então, todo ser humano vai vivenciar luto, medo, alegria, sorte, amor. Só que, embora isso seja uma vivência de toda a humanidade, porque todos nós vamos viver, cada um de nós vai viver a seu modo. Cada um de nós vai viver dentro da sua própria vivência, da sua própria história de vida. Então há esse paralelo com a biografia humana e a biografia individual. O Steiner também vai dizer que existe uma conexão com a nossa ancestralidade. E aí eu falei para vocês um pouquinho sobre isso já, né? Que as histórias são de tradição oral. E ele diz que ouvir e contar histórias é como se fosse um caminho de volta para a fonte. Por quê? Antigamente, na época da minha avó, por exemplo, que morava na roça, nós, seres humanos, tínhamos mais tempo para olhar para a natureza, para olhar as estrelas, para ver como o mundo natural, que é o mundo que nós fazemos parte, se desenrola. Hoje em dia, nós vivemos muito distantes disso e, de uma certa forma, desconectados mesmo. Então, ouvir histórias é como se fosse um caminho de volta à fonte daqueles ensinamentos que os nossos ancestrais quiseram trazer para nós e foram passando de boca a boca. Ele também traz sobre a questão da imagem primordial, que é o que o Jung vai chamar de imagem arquetípica. O que isso quer dizer? Muitas pessoas vão contar histórias e, por exemplo, colocam um lobo com uma voz mais firme, algumas crianças ficam até assustadas, chegam a chorar. Então é quase como se fosse uma caricatura daquela personagem. Mas o que o Steiner e o Jung vão defender é que quando a gente vai contar uma história, a gente precisa pensar na imagem primordial, na imagem arquetípica. Então, nessa história, por exemplo, que eu estou falando dos 3 porquinhos, que tem o lobo, é a imagem arquetípica do lobo solitário, o lobo que está faminto e está planejando jantar. Se a gente for olhar, né, por esse ponto de vista bem livre de julgamentos, a gente vai entender que o lobo está cumprindo um papel ali. E aí, como que isso se dá? Bem, quando eu estou planejando o meu jantar, eu preciso pensar algumas coisas, eu preciso tomar algumas atitudes. E a mesma coisa acontece com o lobo. Sem transformar as personagens em caricatura. Vocês vão ver mais pra frente um exemplo de como isso acontece. Então a gente vai olhar para a imagem arquetípica de cada personagem, né? Vamos trazer um exemplo aqui oposto ao do lobo. Se a gente pensa na história da Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo, que é esse lobo solitário, porque todos os arquétipos vão ter o seu lado luminoso, o seu lado sombrio. Nesse caso a gente está falando do lobo solitário, do lado sombrio desse arquétipo. E ele vai ali colhendo informações da Chapeuzinho, porque ele quer jantar a Chapeuzinho e a vovó. Já a Chapeuzinho, enquanto imagem primordial e arquetípica da criança, o que ela quer? Ela quer mostrar para o lobo que ela sabe, porque criança adora, né? Se a gente pergunta, ela faz até assim, porque ela quer contar que ela sabe. A criança é ingênua, a criança não tem medo do novo, do desconhecido. Então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do que é a imagem primordial e arquetípica, que é o que a gente precisa colher das personagens para quando for contar uma história, não teatralizar, que tem uma pequena e sutil diferença mais importante entre o teatro e a contação. O Steiner, assim como o Jung, vai dizer que a linguagem dos contos é a mesma linguagem do sonho. Por que isso? Porque é uma linguagem que vai falar para o nosso inconsciente. É uma linguagem do inconsciente que a gente traz para o consciente. E normalmente, por ser uma linguagem inconsciente, que é uma linguagem que a gente não está habituado, gera estranheza. Então, às vezes a gente escuta uma história e fala, abriu barriga, tirou vivo lá de dentro, parece absurdo, né? Porque não é uma linguagem consciente, é uma linguagem do nosso inconsciente. Assim como quando a gente acorda e fala, nossa, tive um sonho sem pé nem cabeça hoje.
É uma linguagem que a gente não consegue compreender conscientemente, mas que inconsciente, onde a nossa consciência não alcança, ela está trabalhando e está trazendo muitos benefícios. O Jung vai falar sobre a linguagem metafórica e arquetípica, eu já falei isso para vocês. O Jung vai trazer também a conexão com o inconsciente coletivo. Então, o que o Steiner faz o paralelo da biografia individual com a biografia humana é mais ou menos o mesmo paralelo que o Jung vai fazer ali com o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Muitas coisas a gente tem nesse inconsciente coletivo ancestral e muitas vivências são do nosso consciente individual, mas há essa conversa entre os dois. O Jung traz também, justamente por isso, na importância de ouvir histórias para auxiliar o desenvolvimento de partes da nossa personalidade. Lembra que eu comecei brincando, contando para vocês e dizendo que a Bruna é uma pessoa dependendo de quem pergunta? É sobre isso, né? Nós temos personas. As personas são partes da nossa personalidade. E muitas vezes, pra gente, é mais fácil, é mais comum, mais natural estar em contato só com alguma parte da nossa personalidade. Enquanto outras, a gente não experimenta muito, não vivencia tanto, ou por criação, ou pelo meio, ou por não ser confortável mesmo. Algumas coisas a gente gosta de evitar. Mas quando a gente escuta histórias, e aí, como a neurociência já explicou, a gente vai vivenciar as mesmas coisas que aquelas personagens, a gente vai desenvolvendo partes da nossa personalidade que a gente normalmente não trabalharia. E isso vai ser fundamental para o nosso caminho de individuação, que para o Jung é o grande ponto de chegada do ser humano. É a gente encontrar quem a gente é. E quem a gente é por nós mesmos. Quem a gente é por essência. E não quem a gente é porque está todo mundo fazendo. Quem a gente é como ser humano. E eu trouxe agora para vocês, então, uma frase da Gislaine de Matos. A Gislaine, ela é uma contadora de histórias, ela é ela é formadora de contadores de histórias e ela faz um trabalho muito bonito com a arte-terapia e com a contoterapia. E ela vem dizendo aqui um pouquinho, nesse pequeno parágrafo, um resumo do que eu acabei de falar para vocês. Então ela diz assim: muitas histórias apresentam personagens frágeis que vencem verdadeiras batalhas usando de sua astúcia e inteligência. Para a criança, isso traz um alívio muito grande, principalmente quando ela estiver em situação de perigo. Ela pode recorrer a essa força inconsciente que existe dentro de cada um de nós.